Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Galera, nessa aula eu vou ensinar para vocês um pouco sobre Fibonacci, né? Como que ele surgiu, qual que é a aplicação dele no mercado financeiro, como que se usa, enfim, a galera tem perguntado bastante, a gente vai ensinar para vocês aqui nessa aula. Primeira coisa, galera, Fibonacci na verdade era uma pessoa, era um matemático italiano chamado Leonardo Pisano, ou Leonardo de Pisa, e ele criou uma sequência matemática muito inteligente. Nessa sequência matemática se começam com os números 0 e 1, porque são os primeiros números que começam, né, nos algarismos. E depois disso você vai somando um número com o anterior que vai dar o seu próximo. Como o 1 se repete, você vai colocar o 1 de novo. E assim você vai somando com os anteriores para dar o próximo. No caso, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, e assim por diante, e essa sequência se estende até o infinito. E o interessante é que quanto mais você vai indo para frente, o número que vai dividir o anterior vai dar em torno de 1.618. O quanto mais você vai chegando longe, vai dar mais próximo desta divisão. Então, digamos aqui, nós temos 21 dividido por 13, temos aqui 1.615. 55 dividido por 34, 1.617, e assim já vai chegando em 1.618. Então, como colocando numa média, 1.618 seria a razão áurea, ou o número de ouro, né? E nisso é utilizado no mercado financeiro como operação de retração. Digamos o seguinte, você tem de um ponto mínimo até um ponto máximo, né? Ou de um ponto máximo até um ponto mínimo, e aqui você vai descobrir onde estão as retrações, e no caso retrações de Fibonacci, para entender onde que você tem possíveis suportes e resistências no meio do caminho. Então vamos colocar aqui, você vai clicar em ferramentas gráficas, linhas Fibonacci, e você vai traçar de um ponto máximo até um ponto mínimo. Então vou colocar aqui deste ponto máximo até este ponto mínimo, e olha que interessante o que aconteceu com o preço. Aqui a gente tem um ponto onde o preço parou, né? Exatamente na retração de 61.8. Lembra que eu falei do 1.618? Seriam alvos de operações, né? Então aqui também temos outras retrações possíveis, que seriam 23.6, 38.2, 50%, o 0 e o 100. Sendo 0 o ponto mínimo e 100 o ponto máximo, ou vice-versa, isso não é o que mais preocupa. Mas no caso, a sequência de Fibonacci tem como número de ouro o 61.8, que seria a principal região de retração do preço, para que assim a gente pudesse buscar, né, uma possível operação. Utilizando a análise técnica, galera, você precisa nada mais nada menos de que uma onda de tendência, né? E nessa onda de tendência você vai traçar, identificar onde o preço está barato ou se está caro para tentar entrar a favor da tendência. Então vamos de um outro ponto máximo até um outro ponto mínimo. A gente traçou deste ponto aqui até este, então agora vamos traçar deste até aqui embaixo. Isso não quer dizer que ele vai chegar neste ponto de retração para voltar a cair. Ele pode parar muito antes, né? Mas as linhas de Fibonacci estão servindo para identificar para a gente possíveis regiões de entrada a favor da tendência vigente, né? Então aqui, no caso, a retração de 61.8 estaria exatamente neste ponto e ele não chegou aqui para testar. Você poderia traçar uma onda mais longa? Até poderia. Você poderia puxar até aqui embaixo, por exemplo, e o preço chegou na região do 38.2% e voltou a cair. Fez a resistência principal aqui, né? Exatamente neste ponto. Ou seja, são análises para serem utilizadas em confluência, né? Quando você vai utilizar as ferramentas de análise técnica, é legal que você tenha uma linha de tendência passando, suporte e resistência, talvez também utilizando as linhas de Fibonacci, tudo para confluenciar a sua leitura gráfica e identificar onde seriam bons pontos de entrada, né? Sem ficar se confundindo para onde que seria a tendência, né? Podemos ver um outro exemplo. Aqui pode ter uma sequência para alta, né? Você vai traçar de um ponto mínimo até um ponto máximo. Aqui ele parou nesta primeira retração. E você também pode puxar dos pontos mais longos, e também não tem problema. Tudo isso daqui pode ser visto como uma onda. No caso, ele chegou a tocar nessa retração, fechou um pouco para cima e depois reverteu a tendência.
Conclusão, quer dizer que o preço tem que parar nas linhas de Fibonacci? Não, não quer dizer. Porque as linhas são, de forma primária, imaginárias. Elas servem para te ajudar realmente na tomada de decisão, mas primeiro seria ideal ver o preço parar por ali, né? E não só sair operando. Né? Porque uma coisa é você ver suportes e resistências que já existem, né? Que aquela região já foi testada para voltar a cair, o suporte foi testado para voltar a subir. Nas linhas de Fibonacci você não viu isso acontecer, né? Então é um pouco mais perigoso, mas não seria errado você testar uma operação por regiões de Fibonacci, né? Aqui temos um outro ponto mínimo, temos um ponto máximo aqui, e o preço parou na região de 50% da retração de Fibonacci. Que interessante. Nada mais é do que onde buscar onde o preço estaria caro para você vender ou barato para você comprar. Beleza, galera? Dessa aula a gente fica por aqui. Um grande abraço, foco e muita disciplina. Vejo vocês na próxima aula.